Tinha um Agora tá gravando, tá? tinha um que dominava o mercado de petróleo, aquele Gulbenkian. Acho que o Trump falou, né, que o Irã nunca venceu uma guerra, mas nunca perdeu uma negociação. É, eu vi uma frase dele assim, não sei se é verdade ou não, mas parece que é. É verdade que foi um político que virou para ele e falou assim, um repórter falou para ele essa frase, pro Trump. Ele falou assim, sabe quem falou essa frase? Ele não lembrava? Ele falou, quem? Sim, você. 10 anos atrás? Uau! Então, vamos lá. Olha, vou falar para vocês uma coisa. Eu vou pedir hora extra. Eu vou pedir hora extra noturna depois das 10. Ontem eu estava no Bar Mitzvah aqui, e Baruch Hashem eu tenho um filho que eu posso chamar ele de Talmid Chacham, né? E sabe muito. Esse que terminou o Shas com 18 anos e pouco. Eu estava voltando do Bar Mitzvah, eu conversando com ele. Na verdade, conversa não é conversa, é discussão já, né? E eu falei para ele assim, olha, eu fui perguntado assim, do Goel Adam, eu olhei algumas coisas, mas eu não estou confiante muito nas ideias. Eu vou te mandar um resumo, dá uma olhada para mim. Ele não viu ainda, hoje. Mas ontem à noite chegamos em casa 10, 10 e pouco. Ele abriu o computador dele, que ele já tem um computador, tem quase 20 anos. E hoje em dia, nos computadores, nos programas, eu tenho, por exemplo, no meu computador uma coisa chamada Otsaria. Otsaria é tesouro. Tem lá milhares de livros escaneados. Desculpa, não escaneados, digitados. Não. Livros digitais. Eu tenho lá Gemara, no texto lá, não que nem aqui, não uma foto disso aqui. Um texto corrido. Então você tem lá Mussar, Hassidu, Tânia, se eu precisar alguma vez fazer uma cópia de alguma coisa, eu pego de lá, põe no Word e manda imprimir. Entendeu? Eu uso de vez em quando para. Mas não nesse formato. Então ele me abriu uma coisa muito, muito bonita que eu não tenho em casa, não tenho o livro físico em casa, chamado Enciclopédia Talmudit. Enciclopédia Talmudit, quem estava na chefia disso era Rav Devin, Rav Ovadia Yosef, grandes homens. E eles trouxeram para cada enciclopédia, então já está no Aleph Bet, para cada coisa eles trouxeram lá, pode ter umas 10 páginas para um assunto, para um tema. Goel Adam, Ir Miklat, aí tem todas as opiniões, um monte de opiniões e tal. Então o Mendy me mandou no WhatsApp, eu não consigo acessar agora, sobre isso. Mas ele primeiro ele mandou uma opinião, depois falou, peraí, Tati, eu achei que tem outra opinião, entendeu? Eu não vou dar a resposta, porque eu ainda não estou com a resposta, mas eu posso falar o que eu já consegui xeretar. A pergunta foi se o Goel Adam está correndo atrás do assassino para matar ele, por mitzvah da Torá, se o homem que está fugindo para Miklat pode brigar com ele e se defender e matar. Então, eu já li algumas opiniões que falam que não. Por quê? Porque o homem que está vindo matar essa pessoa, ele está, na verdade, qual é a permissão dele? A permissão dele é uma permissão da Torá. Ele não é um stam, um maluco que está querendo matar alguém. Ele está fazendo por orientação da Torá, né? Se você não, mas se a pessoa que está fugindo revida e briga, então é como se fosse que ele não tá querendo concordar com essa orientação da Torá. Então, por outro lado, vai perguntar, então ele tem que se entregar para morrer? Não. Então, ele tem a permissão de fugir até o Miklat, mas talvez ele não tenha permissão de matar o homem. E por que ele talvez teria? Porque tem uma regra, Abba leorgecha, Ashkem leorgo. Quem vem te matar, seja mais rápido do que ele para matar ele, para você se salvar, né? Isso, por exemplo, tem outro dente chamado Rodef, né? Então, mas aqui, ele não está vindo te matar aleatoriamente, está. Ele está vindo te matar porque a Torá falou. Então é uma situação diferente. Ele está vindo fazer, na verdade, até uma mitzvah, ou até uma reshut, mas dentro
uma permissão da Torá. Isso por um lado. Por outro lado, eu vi alguém faz um diuk, acho que é o nome Aruch Laner, ele faz um diuk na linguagem da Torá e também Alaramba, e ele fala assim, a Torá falou, eu não me lembro o passuco correto, mas é mais ou menos assim, e Hu Yanus Elachat Hearim Elevachai. Esse é o passuco. E a pessoa que matou sem intenção, ele deve fugir e correr para ir Miklat. O Yanus, ele vai fugir Elachat Hearim, para uma dessas cidades que são de refúgio, Vachai. Quer dizer, a Torá aqui fez uma jogada dupla. Por um lado, a Torá chama ele de En Lodamim. Ele não tem sangue. O sangue dele é Hefker. O sangue dele não é sangue, não é como se fosse não está vivo. Mas se ele entrar no Irmiklat, a Torá fala, foge para o Irmiklat, para você viver. Achai. Quer dizer que a Torá, Hashem, então, fora do Irmiklat, você tá Hutar Damo. Você está, como se diz, sem proteção. Podem te matar. Dentro do Irmiklat, você está protegido. Mas o que a gente vê? A gente vê que a Kadosh Baruch Hu, vê que Hashem botou na Torá uma grande importância para ele viver. Por isso deu ele Miklat. E orienta ele, incentiva ele. Inclusive, a Gemara fala que mandavam com ele dois Talmidei Chachamim, porque quando chegar o Goel Adam perto dele, talvez eles vão convencer ele e conversar com ele para ele não matar. Quer dizer, a gente vê uma grande ênfase em salva-vidas, se salvar. Baseado nisso, talvez ele sim pode se defender, porque ele tem que cuidar de poder viver. Então, você vê que tem lógica para esse lado, e tem lógica para esse lado, e tudo baseado em textos da Torá ou textos do Rambam. Então, eu quero montar esse shiur melhor, e a gente, outra hora, faz um shiur só sobre esse tema. Então, por isso que eu estou falando que eu vou... É difícil, cara. Bom, você me pegou, está escrito na Bíblia, não tem nada, animar. Não tem. Então, se matou um, ele já está com problema. Matar dois, vai estar com o mesmo problema. E também eu fiquei na dúvida se, por exemplo, fulano de Shimon é o Goeladam dessa pessoa. Ou se qualquer um podia falar, sou o Goeladam, porque se fosse assim, qualquer um podia. A Mishnah vai falar isso depois, acho que no Daf Yud-Bet. Se essa mitzvah de Goel Adam é mitzvah para a família e reshut para qualquer pessoa, a Gemara vai trazer isso. Mas isso é o assunto que está em, como se diz, em gestação. Então o Pix é para ser agora já ou tem que esperar? Pode fazer diariamente, até a gente resolver. Não tem problema. Olha, eu vou te falar uma coisa. Pix não é tudo na vida. Não é tudo. Não, tem TED, tem cartão. Não é. Dinheiro não é tudo na vida. Tem dólar. DOC, já não tem mais DOC. Não tem? Não sei se. Cheque tem, né? É errado, mas é errado. Olha, o único cheque que eu uso hoje em dia é o cheque especial. O meu é especial, né? Não é que nem o de vocês. O de vocês é bom, é especial. Claro, só uma pergunta. Eram usadas mesmo? Eram? Tinha assim Sim. mesmo? Porque tem aquele, por exemplo, o Ben Soré, o Moré, aquilo não tem certeza se existiu ou não. Não. Irmiklat existiu. Existia e vai ter mais vezes. O Ben Sorero Moré é uma coisa que a Torá fala que se existir tem que fazer, mas a Gemara fala que nunca aconteceu, nunca vai acontecer, porque é um tempo de 3 meses. Depois dos 13 anos, até 3 meses, ele tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, que é meio que complicado e impossível. E se passar do prazo, então ele já... né? Só que já que você tocou nesse ponto, uma dica de educação, porque a Torá fala Ben Sorero Moré. Como é que chega uma pessoa, uma criança com 13 anos, a chegar nesse Ben Sorero Moré? Um menino rebelde, né? Sei lá como é que traduz tudo isso. O pastor que fala assim, que os pais levam ele para o Beidin e fala Benei no Zei, nem no Shomea Bekoleino. E no Shomea Bekol Aviv, o Bekol Imo. Então, um dos mefarshim, não me lembro agora, fala assim, quando na casa tem Kol Aviv e Kol Imo,
tem problema. Quando o pai fala uma coisa e a mãe fala outra, aí pode estar criando um menino rebelde, porque fica tontinho. Por isso, a gente tem que sempre aceitar e falar amém, né? Para ter uma voz só. Ter uma voz só, né? Muito bom. Depois eu conto mais uma para vocês do avô, senão a gente não vai estar nada. O avô e o netinho e os docinhos. Vocês querem agora ou depois? Querem agora ou depois? 9, 7, 8. אומרת התורה, אומרת הגמרא, בואי מיני רבי אבאו. בואי מיני רבי אבאו fica de frente ao Tosfot Nishmetá. Quase, mais ou menos no meio da página. A linha começa com a palavra likanes. Mas é diferente. Gente, deixa eu pegar aqui para eu ter também. Por isso que essa mesa é boa, que ela é mais larga, eu posso ter essa Gemara do lado. Daf Zain, Amud Bet. Ó, página 19. Linha 19. Vai minei Rabi Abau e Rabi Yohanan. Linha 19. Ó, vou deixar essa aqui do meu lado. A gente estudou essa pergunta ontem, mas como a próxima pergunta ela está baseada nesta, então vamos começar daqui, uma linha para trás. Vai minei Rabi Abau e Rabi Yohanan. Perguntou Rabi Abau o Rabi Yohanan. Aí a olhe besulam venishmeta shliva mitachtav. A pessoa estava subindo nos degraus da escada, e quando ele estava subindo, o degrau quebrou e desceu. Benaflá. E esse degrau caiu em cima de uma outra pessoa, verga mal. Como a gente olha para esse degrau? Derech Yeridah ou Yeridah Tzorech Aliyah? Como a gente vai olhar para esse degrau? Que aí, Gavna? Pergunta a Gemara, pergunta a Rabi Abau. Que aí, Gavna, esse tipo de situação, Aliyahi ou Yeridah? Isso é chamado de Aliyah ou Yeridah? Então a gente já estudou isso ontem, analisamos isso ontem, que quando normalmente a análise mais profunda, o olhar mais completo para uma situação é quando você vê ela por cima. Você vê o que está feito agora, mas como um olhar, o que vai ser o resultado disso. Então, por exemplo, eu botar agora 100 mil reais num negócio, não é perder dinheiro. Como chama isso? Investir. Porque esses 100 mil reais, amanhã vai me dar 1 milhão. Pode dar. Pode dar. Depende do sistema, que se você tem um bom sistema de software, você vai saber se eu vou fazer um show, então se vai funcionar ou não vai, né? Então, ele me explicou ontem, né, que tem um sistema todo ali no trabalho dele, né, que você vai analisar. Vou botar 100 mil para ganhar 110 mil, não valeu o esforço. Vou botar 100 para ganhar 500 mil. Opa, já tá, né? Aí pode fazer que vai dar certo. Então, a gente não vai chamar isso de perder dinheiro, né? A gente vai chamar isso de investimento para depois tirar a diferença. Então, e ele dá aliar. Eu estou subindo, não estou descendo agora. Agora eu tenho menos 100 mil reais no meu bolso, mas eu estou subindo para ter 1 milhão, né? Agora, a mesma coisa aqui. Quando a pessoa está subindo a escada e o degrau desceu porque ele desmontou, então um vai olhar e falar assim, vou olhar o degrau desceu. Vou olhar o projeto, a ideia toda era para o homem subir. Mas a Gemara trouxe antes o Hidush, ou Ishlich Alav Belotzdiah, que essas palavras da Torá veio indicar que nesse caso é diferente. Exceção, apesar que sempre a gente quer olhar o panorama completo, nesse caso, a gente vai considerar Yeridah, porque o degrauzinho, ele desceu, ele estava em descida. Então, a Gemara pergunta, mas nesse caso, como vai ser? Omar Lei, disse para ele, Rabi Yohanan respondeu para Rabi Abau, essa pergunta é a mesma coisa de antes, Nagata, na pergunta de Yeridah Tzorech Aliyah. É a mesma coisa de Yeridah Tzorech Aliyah, apenas mudou que aqui você tem um desenho mais definido, né? Um degrau que desceu. E a mesma coisa de Yeridah Tzorech Aliyah. A gente parou aqui. Eitvei,
o Rabi Yohanan, Rabi Abau, ouviu a resposta do Rabi Yohanan. Rabi Yohanan deu para ele a resposta. Mas Rabi Abau falou, eu tenho uma pergunta com você. Não vai ficar assim, só assim. Por quê? Porque está na Mishnah escrito Ze Aklal. Na Mishnah está escrito assim, Ze Aklal, Kol shebederech yeridato golé. Quando o crime aconteceu em movimento de descida, então o agressor, o assassino, golé, vai para Galut, e Miklat. Shelo bederech yeridato, mas quando a coisa acontece não em movimento de descida, em no golé, não vai ter Galut. Certo? Então, já apontamos aqui que a Mishnah está falando praticamente duas vezes a mesma coisa, só que em sentidos diferentes, né? Certo? Todo aquele que prejudicou descendo é culpado. Mas se você prejudicou não descendo, subindo, você não é culpado. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa, só que em sentidos diferentes. Então, pergunta o Rabi Abau olha para essa frase. Ele fala assim, se a Mishnah falou uma frase, vamos chamar ela, desculpa o respeito, talvez, uma frase esquisita, ou desnecessária, ou de uma forma redundante, ou dessa maneira, né? Não precisa falar dessa maneira, quer dizer, não é à toa. Tem algum segredo que precisa ser desvendado. Tem algum kuntz, como fala, tem alguma coisinha aqui escondida. Sabe quando a pessoa fala uma coisa, mas ele quer que você escute outra coisa? E você tem que ter a chokhmah e a sabedoria né? A sabedoria de entender o entre linhas. Então, o que está entre linhas aqui? Qual é o segredo que a Mishnah está falando aqui no entre linhas, nessa frase, que ela fala duas vezes a mesma coisa em palavras diferentes? Provavelmente, diz Rabi Abau, provavelmente é para nos ensinar um caso que a nossa lógica, nosso raciocínio ia concluir de uma forma e a Mishnah quer desviar o din para outra forma. Então, vamos ver isso na linguagem da Gemara. Eitivei, é a klal. Está escrito na Mishnah, essa é a regra. Kol shebederech yeridato, se o acidente aconteceu em descida, goyle. Shelo bederech yeridato, quando o acidente não foi na descida, eino gole. Shelo bederech yeridato, leatu yeimai, veio nos ensinar o quê? O que ele veio nos ensinar que a gente ainda não estava sabendo? Ele já sabe. Se você olhar nas primeiras linhas da Mishnah, tem três histórias, né? Três histórias que explicam claramente que quando a movimentação era para descer, Hayav. Quando a movimentação era para subir, Patur, né? Estudamos, né? O cara estava fazendo a laje, né? Com rodo. Então, quando ele estava descendo o rodo, é uma coisa. Hayav. Quando ele está subindo o rodo e aí acontece um acidente, Patur. Ou o homem que estava descendo a mercadoria, é uma coisa. Subindo é outra. Pronto. Porque a Mishnah precisa me resumir algo que eu já entendi sozinho. Provavelmente, diz Rabi Abau, ela quer indicar nessas palavras essa história. Que o degrau que caiu quando você subiu, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma exceção. Talvez a Mishnah está querendo nos ensinar que a pessoa que matou nessa situação, ele vai ser patur da Galut. Por quê? Por que ele vai ser patur da Galut? Porque ele estava subindo. E isso que o degrau desceu é uma parte pequena da história, do projeto, né? Da ideia final. A ideia final é o que? É subir. Então vamos considerar tudo aqui em movimento de subida. Ah, e de vez em quando tinha uma coisa que desceu, mas isso é parte do projeto geral, parte da ideia geral. Talvez esse vai ser esse é o hidush, o entre linhas, o segredo que está nessas palavras da Mishnah. Porque senão, você tem outro hidush? Você tem outra explicação para Mishnah precisar falar dessa maneira?
Então, se você não tem, então você tem que aceitar o que eu estou falando. Rabi Yohanan, como um bom judeu, como é que o judeu responde? Outra pergunta. Outra pergunta, né? Perguntar para o judeu por que os judeus respondem sempre com uma pergunta. Então ele perguntou: o que você quer que eu faça? Por que não? Por que não? O que você quer que eu responda? Né? Então, pergunta Rabi Yohanan para o Rabi Abau, o Letaimer, para a tua opinião, que a Mishnah veio aqui, né, anexar esse caso. Kol shebederech yeridato le'atu yemai. O que é isso? A segunda parte a primeira parte da Mishnah, bederech yeridato. O que veio fazer Hidush? Que Hidush tem? Não tem nenhum Hidush, né? Já sabemos isso das histórias anteriores da Mishnah. Já entendemos que tudo que vai descendo é Hayav. Então você quer falar que a Mishnah falou shelo bederech yeridato. Aquilo que não estava descendo, ele é patur, para nos ensinar esse caso da escada. Tá bom? E a primeira parte da frase? Qual é o reduz dela? Você tem alguma explicação? Então, não deve ser isso, porque é a mesma coisa. Então, fala Agmará, ela, leatuye katsav. Ela fala, essa frase toda, bederech iridato, bederech aliyato, ela veio nos ensinar uma coisa em relação ao açougueiro. Katsav é açougueiro. Katsav é o shochet, ou aquele que corta a carne para vender, né? Antigamente não era que nem hoje que você chega lá, tá tudo embaladinho, congelado, no limpinho, não. Antigamente, mas não, a verdade é que não muito antigamente. Não muito antigamente. 100 anos atrás, 50 anos atrás, 60 anos. Eu vou te falar que quando eu era Bahur, não era desse nível, mas tinha uma lojinha perto da Yeshiva, que você podia comprar queijo amarelo, ou o salame, como é que chama aquela salsichão, salame, não precisava comprar a peça toda. Não. Ela vendia por gramas, tinha uma maquininha, ela botava lá, aí caía as fatias para cá. Isso é caçava. Antigamente isso era feito com boi inteiro, né? Mas não na máquina. não na maquininha. O cara tinha que botar, tá? Tinha aqui uma pessoa que eu não vou exagerar se eu falar que ele é que nem um armário. Ele tinha uns 2 metros, enorme o cara, muito grande. Aí eu não conhecia ele não mora aqui, ele aparecia assim de vez em quando. Aí eu perguntei, Aí ele é Shochet. Aí eu, Shochet, tá bom? Falou, esse aqui, Shochet, ele pega o boi assim, sem muito esforço, ele cata o boi assim, o boi fica com medo dele. O cara é tão grande, tão forte que... Então, Ele é assim, no Beatriz. você pode comprar carne Pode assim, comprar granel. tá? Tá? Então, antigamente, antigamente era tudo assim. Era tudo assim. Não. Antigamente não tinha como conservar. Não tinha. Então, o cara fazia shchita na quinta-feira, na sexta-feira, e ele tinha que liquidar a vaca inteira até o Shabat. Senão, já estragava. Tá? Tinha o sal, dava para fazer com sal, uma fala, mas mesmo assim, a pessoa não ia abater um boi inteiro. Então, perto de Yom Tov, todo mundo vai com a metade, então pegava bem. E vendia tudo, né? Então, Katsav. Isso é a ideia do Katsav. O que é o Katsav? É o açougueiro, né? Agora vamos ver que essa frase que ela vai e volta, ela fala Bederech Eridato ou Shelo Bederech Eridato, ela está indicando uma movimentação e um crime desse Katsav. Tá bom? Vamos ver. Já vou mostrar o desenho. Vamos ver. Ela, Leatuye Katsav, ela veio anexar o Katsav, que Achanami Leatuye Katsav, que tem, dependendo da situação, o Katsav, o açougueiro, vai para Galut ou não vai para Galut. Qual é a regra? A regra é clara. Se o assassino aconteceu, decida, então, golé. Se o assassino aconteceu, Bederech Aliyah, então não tem galuta. Agora vamos ver
quais são as questões que tem no Katsav. E a gente vai ver que tem 4 situações no Katsav. 4. Diz a Gemara. Detânia. A Braita fala. Katsav shaya mekatsev. Açougueiro que estava cortando as peças de carne para vender. Para distribuir o que for. Tanihada, uma Braita fala, lefanav chayav. Se na hora que ele estava movimentando a faca, o facão dele, lefanav, para frente, e com isso ele matou alguém, chayav. O cara foi lá ver se estava certo o pedaço, e pá, levou o facão. Né? Levou o facão. Ele tá com Ó. o cutelo baixando assim, então ele tá vendo. Tá descendo. Vamos ver. Tá descendo. Mas primeiro vamos apresentar as 4 braitas. Depois vamos explicar cada uma, porque não é contradição. Tá? Tanihada, lefanav chayav. Leacharav patur. Para trás, patur. Taniidach, uma outra braita. Leacharav chayav. Para trás ele é chayav. Se ele estava movimentando o facão dele para trás, chayav. Velefanav patur. Contradição. Para frente, na primeira braita fala para frente chayav. Na segunda fala para frente patur. Na primeira braita fala para trás patur. E a segunda fala que para trás chayav. Contradição. Agora, para ficar mais legal ainda, Taniida, a terceira braita, bem lefanav, bem lacharav, tanto para trás como para frente chayav. Complica mais. E para complicar mais ainda, a quarta braita fala Taniida, bem lefanav, bem lacharav, patur. A terceira concorda com a primeira e com a segunda, pelo menos. Não, empate. Só empate. Só empate. Entendeu? Só empate. Então, se ela concorda só empate, então ela não está alinhada. Sim. Você Né? tem que fazer uma tabela, como é tabela lógica, né? De preposição. Para frente, para trás. Então vamos lá, de novo. A primeira braita fala para frente chayav, para trás patur. A segunda fala para trás chayav, para frente patur. Já está ao contrário, oposto. Está espelhado. A terceira fala para frente e para trás chayav. E a quarta fala para frente e para trás patur. E a Gemara vai ter a grande sabedoria de te mostrar que elas não estão brigando. Está todo mundo em paz. É vocês que estão confusos. Mas a Braita está em paz. Mas estão falando em casos diferentes. Agora temos que entender qual. Porque deve ter casos diferentes. Aqui vai entrar a chaminé. Aqui eu quero ver quem entendeu a história da chaminé. Você não conhece a história da chaminé? Ah, já contei. Já contou. Sim. Até quando eu estava em Nova York. E tá vendo? A culpa é sua, que você não me levou para Nova York, eu ia te contar lá. Um dia que eu falo. A história da chaminé é aquele que queria estudar Gemara, e o rabino falou para ele, vai embora daqui, você tem cabeça de goi, você não vai entender Gemara. Aí falou, me faz uma pergunta. Falou, 2 pessoas desceram pela chaminé, quem vai se lavar? Um sai preto, um sai branco, quem vai se lavar? Aí ele falou, o que está sujo vai se lavar, o que está branco não vai se lavar. Falou, não, o que está sujo, olha para o amigo dele e vê que ele está branco. Então ele pensa que ele também está branco. E o que está branco, olha para o amigo, vê que está preto. Então ele fala, eu devo estar sujo também. Então, quem vai se lavar? O branco vai lavar e o preto, o sujo, que saiu sujo, não vai se lavar. Aí o rabino falou para ele, você não está entendendo que tinha lá um espelho? Pô, você não falou que tinha espelho. Falou, isso é Gemara, você tem que pensar fora do texto, fora da caixa. Aí ele começa, de novo, dá mais uma chance. Ele falou, os caras desceram para a chaminé, um saiu preto e um saiu branco. Aí ele falou, quem vai tomar banho? De novo.
Não, mas você não tinha espelho, mas tinha espelho. No final da história, ele falou assim, como pode ser que duas pessoas descem pela chaminé, pela mesma chaminé, e um sai limpo e um sai sujo? Não tem sentido uma coisa dessa. Os dois têm que sair sujos. Você não pensou nisso? Agora eu quero ver quem tem cabeça de chaminé. Ok? Quem tem cabeça para pensar o que não estava na chaminé. Então, a Gemara fala 4 braitot. Braita é informação boa, oficial. Não oficial que nem Mishnah, mas tem seu valor de... Né? E a Gemara fala assim, tem 4. Velo kasha. Não kasha. Tá simples a coisa. Tá muito fácil. Como você resolve aqui essa parada? Onde aqui tem 4 braitot conflitando de A a Z, de todos os lados, e a Gemara fala Lokasha. Agora, então, vamos lá aos poucos. Vamos lá aos poucos. Kan, a primeira braita, que fala, o que fala a primeira braita? Para frente, Hayav, para trás, Patur. Ele fala assim, Kan, Be'yeridah shelefanav, Be'aliyah shelacharav. Simples. Na frente, Hayav, porque na frente ele está movimentando para baixo. E para trás, Patur, porque ele está pegando o martelo dele, o machado dele, e ele está subindo. Então, de trás, ele está subindo. A regra aqui é uma: descendo, subindo. Ponto. Descendo, Hayav, subindo, Patur. Agora eu quero pegar, ó, aqui eles fizeram muito bem lá embaixo. O cidadão aqui, o Katsav aqui, cara bravo, né? Normalmente é assim. Pra matar boi também tem que ter. Ele, ele está agora movimentando o braço dele para cortar as peças de carne. Então, o que ele faz? Ele sobe e desce a mão. Frente, para trás, para frente, né? Então, quando é que ele machucou a pessoa? Na primeira braita fala, Lefanav Hayav. Por quê? Ele pegou o martelo dele para dar uma pancada na peça de carne. Então ele subiu aqui. Nisso que ele subiu aqui, ele pegou o cara de trás. Hayav ou Patur? Patur. Patur. Subindo. Patur. Lacharav, Patur. E quando ele desceu, ele pegou o cara da frente. Então, Hayav, porque ele estava descendo. Então já a primeira está resolvida. Está explicado. Muito bom. Kan, a segunda braita, fala o contrário. O que a gente falou? Por trás, Patur, pela frente, Hayav. Sabe por quê? Be'aliyah shelefanav, ve'yeridah shelacharav. Agora ele está pegando o martelo dele, está na frente dele, ele quer dar uma pancada na carne para cortar. Então o que ele faz? Ele levanta a faca e vai para trás, certo? Aqui ele tem duas alahot diferentes. Aqui ele está o que fazendo? Subindo. Se nesse movimento ele machuca alguém, então ele está subindo. Patur, tem galoto. Mas quando ele estica a mão para trás para pegar o impulso, e aqui ele pega em alguém, o que acontece? Ele está descendo. Então, falou caixa. A nomenclatura de lefanav e acharav, chayav ou patur, é menos importante aqui. Você tem que desvendar, você tem que traduzir lefanav, leacharav em descendo ou subindo. Pronto. E agora a gente vai ficar muito mais fácil as outras duas braitot. Quando ela fala lefanav ve leacharav, chayav ou patur, vai ser o mesmo mecanismo, a mesma regra, a mesma ideia. Então, Kan, na terceira braita, que tanto para frente como para trás ele é chayav. Foi aqui, Então aqui ele tá na frente, né? Então aqui ele tá aqui. E ele bate alguém atrás, chayav. Ele volta, bate alguém na frente, chayav também. Então os dois é chayav, tanto na frente como na parte de trás. E agora o último fica fácil agora, né? O último, que é
Ben Shelacharav, Ben Shelefanav Patur, é porque a movimentação era em movimento de subida. Então ele subiu aqui, machucou alguém, subiu aqui, machucou alguém. Pronto. Entendeu? Quando estava subindo. Quando estava subindo de trás. Elas E particionaram. diferente também. E diferente também. Então, Então não é Pra- o mesmo caso, não era caso diferente. É o mesmo caso que a Mishnah fez foi particionar os instantes. são casos diferentes. A mesma situação, uma açougueira num lugar. Sim, mas Aí são momentos do cada movimento momento é outra diferente. história. Acaba sendo outro dia, outra história. A subida e a descida, a subida. E a descida. Agora, onde que ele pegou Onde ele pegou. o coitado que É. enfiou a cara lá? É, Na subida ou na descida? Agora, sendo assim, as braitas não estão conflitando. Elas estão seguindo a mesma regra. Então, quando meus alunos perguntam se a prova está muito difícil, eu falo que não. Eles já sabem a resposta, para quem estudou. Para quem estudou. Quem não estudou vai ser tudo difícil. A Gemara também, locatia. Locaché. Tá tudo bem. Os arramentos. Isso que a gente ficou doidinho aqui é porque a gente não tinha estudado. Agora que a gente estudou, agora que a gente entendeu o fio da meada, fica Na subida na frente patur. ou descida na frente. Tanto faz. Para mim, tanto faz aonde você estava, na frente ou atrás. Importa para mim a direção. A direção era para cima ou a direção era descendo? Para cima ou para baixo? Então, o cara que faz assim, fica assim, e ele pega um, pega outro, pega um, pega outro. Cada um, todo mundo passou na frente dele e ele machucou todo mundo. A gente vai ter que pegar o vídeo e ver quem ele, como fala, pancador, quem ele bateu, atingiu na descida e quem ele atingiu na subida. E tanto faz ser da frente ou de trás, de lado, de cima, não importa. Me importa como é que era o movimento dele. Muito E bom. quem vai falar isso no vídeo são as testemunhas. Se não tiver testemunha. Então, é o caso de Horeg. Aqui é Bishgagá, né? E é sem querer, né? Então, se não tem testemunha, se não tem din, então talvez não vai ter Miklat também. Hoje em dia, um legista consegue saber se um machucado foi de um movimento que veio descendo ou subindo. Como? Pelo vídeo? Não, pela maneira que entra, que a perfuração é feita por movimento. Hoje em dia, um legista consegue. Se foi Talvez na época eu movimento soubesse. ascendente, descendente, ele Tem como saber? Tem. o método Hoje em dia, talvez na época o tratamento soubesse também. o prédio se foi empurrado. Aí você tem que fazer autópsia? Não sei se isso é autópsia. Avisar o E da PM daqui, né? Um coronel matou a mulher, falou que ela assistiu então, pela perícia, viu que ele que matou ela. E pegaram? Tá preso, tá preso. Não, mas pegaram que ele Pegaram mentiu que... pela perícia, pelo ângulo que bate, isso. entrou. Não. O sujeito não pode se matar com ângulo nenhum, entendeu? Agora alguém me explica como é que aquele americano lá acertou o rapaz lá de 137 metros de distância. Ano passado, quando foi isso aqui? O amigo do Trump, aquele Church, como chama? Charlie Kirk. Alguma coisa assim, Kirk. Ele era bom para os judeus, né? Então, o cara foi dar uma palestra lá no evento, um tiro só. Um tiro só, o cara não gastou nem 10 reais. E o Kennedy? Levou um tiro. Não, o Kennedy não faz tiro. Mas no Kennedy foi um especialista em tiros, alguém. Ou era. Diz que aquele rapaz não era. Não, mas ele podia estar com a mira do Ponte da Cruz, né? Agora tá. É difícil? Não, agora tá difícil. O Kennedy foi o. Que a mira, que era- esse é calibra para distância. É, Dificuldade de calibrar. Uma bala só. já teve um. Aquele um sniper atingiu outro. Mas sniper é treinado. 2.000 metros. Mais de 2.000 metros. Sim, 2.000 metros. Aonde foi isso? no Afeganistão. De 2.000 metros, um tiro. Mas a bala não cansa no meio do voo? 2.000 metros é de Israel para o Irã. Ah, não, desculpa. 2.000 metros.
2 quilômetros. 2 quilômetros, Mesmo assim. 50. assim, com O cara calcula o vento, com caimento, vento, o tempo que vai levar para chegar. Tudo. Tá todos os Não, mas meus alunos. ele- Os alunos tentam jogar o papelzinho no lixo e erram a vida. O lixo é desse tamanho. Vou contar para eles amanhã. Vou contar para os caras amanhã. O lixo é desse tamanho. Eles estão com o papelzinho, joga e ainda erra a cesta. Você cai no chão. Aí eu mando ele catar, porque não tá certo. E o cara lá de 2.000 metros acerta o olho do cara. Era um ex-fuzileiro, cara, ex-fuzileiro, que deu 4 tiros em segundos, uma coisa assim, com uma arma áudio. Poxa. Tem os filmes e tal. Então, resolvemos as quatro Mishnayot, Braitot, que não estão conflitando. Apenas cada uma está falando de outro momento da história, do movimento. Muito bom. Mas mesmo assim, a Gemara ainda volta para a pergunta do Rabi Abau com o Rabi Yohanan. Aquela pergunta de que estava subindo na escada e o degrau quebrou. Então fala a Gemara, apesar que Rabi Yohanan já respondeu para ele, a Gemara oferece uma coisa que de vez em quando a Gemara traz, que se chama Leima Ketanoi. Vamos condicionar e vincular essa discussão, Rabi Yohanan e Rabi Abau, numa discussão de Tanaim em outras histórias, e vamos falar que, na verdade, a essência da Machloket lá e da Machloket aqui é parecida. Vamos ver. Leima Ketanoi. Isso é chamado Leima Ketanoi. Vamos falar que esse problema aqui é uma discussão de Tanaim antigas, que vocês estão discutindo, na verdade, o mesmo tema em outras palavras. היה עולה בסולם ונשמטה שליבה מתחתיו. Ele estava subindo no degrau e soltou um degrau. Ele estava subindo uma escada e soltou um degrau. Tanihada, uma braita, chayav. Tanidach, patur. Uma braita fala chayav, uma braita fala patur. Se uma fala braita é de Tanaim, se uma fala chayav, uma fala patur, o que quer dizer então? Mailav, será que não é Behaika Miflagei? Será que a discussão não está nesse assunto? Que o quê? Demar Savar e Idai, o Mar Savar, Aliai. Aquele que fala Hayav é porque ele considera esse degrau que caiu descida, e por isso Hayav, porque descida é Hayav. E o Mar Savar e o outro Tana, Mar, o Chacham, da outra Braita, ele considera, como a gente falou, né, o ponto de vista de o homem estava subindo, o degrau que desceu, mas a escada aqui está para servir o homem, não está para servir o degrau. Então, vamos olhar esse ponto. Ele estava subindo. Se estava subindo, então vai ser para tudo de galuto. Então, talvez essa discussão de Rabi Abau com Rabi Yohanan é exatamente a mesma coisa aqui. Responde agora, lo. Ela fala não e 3 explicações porque não é a mesma discussão. Não é necessário explicar dessa maneira. Ou seja, podemos argumentar diferente e falar que não é essa mesma discussão. Na verdade, de Kulei Alma Aliyahi. Podemos falar que todo mundo, tanto a Braita aqui Hayav, tanto a Braita aqui Patur, eles enxergam essa história como Aliyah. Então, obviamente, você vai pular e vai perguntar, então, por que uma fala Hayav e uma fala Patur? Aliyah, atingir alguém de um movimento de Aliyah, não tem galuto, só Yeridá. Então, por que uma Braita fala Hayav e uma fala Patur? Se todo mundo olha isso aqui como Aliyah, então por que tem diferença? Tá? Responde agora. Cada Braita está falando de outra coisa, de outro din. Uma fala le Nizakan le Nizakin, Mekan le Inyan Galut. Uma fala que, sabe, a escada, o degrau que se soltou e atingiu por isso que eu usei a palavra atingiu antes, não matou. Atingiu uma pessoa, a Braita, e isso, a gente parte do ponto que aqui é tudo subida. Subida, na Galuto não tem.
A Braita que fala Hayav, o que é Hayav? Alma Hayav. Está falando de Nizakim. Que o degrau atingiu uma pessoa, mas não matou ele. Somente machucou ele. Quebrou o braço dele, quebrou a perna dele, cortou o couro cabeludo, não sei. Então, aqui vai ser Hayav, não Galut. Vai ser Hayav, o prejuízo, a saúde, o prejuízo, né? Tudo que falamos. Né? Se o cara ficou desempregado, se o cara ficou um mês sem trabalhar, o Hayav diz aqui, Nezek. Nezek, prejuízo, não tem Galut. Não é Galut. Por isso a Breta fala Hayav, mesmo que era movimento de subida. E a Breta que fala Patur, ela está falando do assunto de que o degrau atingiu e matou. Isso é a primeira explicação. Por isso as duas Braitot não estão conflitando, porque e isso não pode ser a razão da Machloket Rabi Abau e Rabi Yochanan aqui. Outra explicação. Ei Baiteima, se você quiser, mais uma explicação. Avea legalut. Não, na verdade, as duas Braitot estão falando do assunto de Galut. Galut não é Nizakim. Galut é morte. O degrau que você subiu, caiu e atingiu alguém. Então, se a gente considera tudo como subida, então por que é que tem uma breta que fala que vai ser Hayav Galut? Ou pode ser Hayav Galut em movimento de subida? Agora fala, Velocacha. A de Itlia, a de Loitlia. O que é Itlia? Tolat. O que é Tolat? Cupim. Itlia quer dizer apodrecer ou Está corroído. bichado, né? E aí, o que acontece? Corroído. Quer dizer que o degrau que você pisou, ele estava, na verdade, morto. Ele não era um degrau. Né? Então, se a gente falar, a primeira breta que fala que Hayav Galut, né? Está falando que o degrau já estava metulá, já estava solto, corroído. E por isso, imediatamente quando você toca nele, ele já desce. Já desce. Então, ele está descendo. E a outra breta que fala de Loitlia, ela não estava corroída. Ela estava firme, estava boa. Então, como é que ela desceu? Ela desceu com o peso e a força do seu corpo. Então, o que aconteceu aqui, na verdade, era subida, não era descida. Porque o teu peso, Você está subindo e o teu peso, exatamente, o teu peso na subida fez aquilo descer. Então, aquilo desceu por causa da sua subida. Então, isso aqui é subida. Por outro lado, a primeira braita que fala que vai ser Hayav, é que ela desceu praticamente sozinha. Porque você só tocou nela. Não tinha que fazer muito esforço. E a terceira explicação é Vei Baiteima Avea de Loitlia. As duas estavam não podres, não corroídas. Estavam boas, firmes. Né? Então, por que uma fala Hayav, uma fala Patur? Velocacha, Hademi Hadak, Hadelomi Hadak. Uma estava bem presa, bem pregada nas laterais da escada. Então, para tirar ela de lá, precisava de um peso bom, teu peso, 70, 80, 90 quilos. Isso aqui, o impulso que eu peguei nesse degrau para subir, fez ela descer. Então, o que é isso aqui? É subida, né? Errada, elomiada. A outra que não estava muito bem preso, então não precisava tanto de mim para soltar lá do degrau, da escada. Por isso, o pouco que eu toquei já foi o suficiente para ela desmoronar e cair e atingir uma pessoa e matar. Por isso, nesse caso, vai ser chamado de Yeridá. E aí vai ser Hayav de Galut. Ok? Muito bom. Chegamos na Mishnah do Daf Zayin embaixo. Amanhã, Bezos Hashem, a gente vai continuar. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite.